Começa a gravar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. É que, dado ser positivo, começou aí, dados ser positivo e A real, tá? E A real. Quem é essa integral aqui? Integral de A mais infinito, de elevado a menos cx dx. Será que essa integral converge? Integral de A mais infinito, de elevado a menos cx dx, que é uma integral imprópria, tá? É uma integral imprópria somente aqui. Não é integral porque essa função é contínua em toda a reta. Particular é contínua no intervalo A fechado mais infinito, qualquer que seja o A real. Bem, por definição, quem é isso? Quem é? É o limite com o tendendo a mais infinito de quem? Da integral de A elevado a U de elevado a menos cx dx. Tá bom? Tá certo? Agora, você precisa aqui fazer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Qual é? É V. V igual a menos cx. Então, quem é dv? Menos c dx, tá? Então, isso aqui fica igual ao limite, tá? Com o tendendo a quem? A mais infinito, tá? Com o tendendo a mais infinito. Vamos organizar aqui. Então, divide por C fora, olha o menos, tá? Menos aqui. Integral de A U de elevado a menos cx vezes quem? Vezes menos c, integral em x. Então, você tem a integral de quem? De elevado a v dv, tá? E a integral de elevado a v dv, quem é? É elevado a v. Então, isso aqui fica igual, se manter o padrão, tá? Isso fica igual a quê? Tá? Isso fica igual ao limite com o tendendo a mais infinito, tá? De menos 1 sobre c vezes integral de elevado a v dv é elevado a v, né? De quanto? De A a U. Então, isso é igual ao limite com o tendendo a mais infinito de menos 1 sobre c vezes quem? É elevado a menos cu, tá? Que é o valor da função U, menos é elevado a menos ca, com o tendendo a mais infinito. Só que o c é positivo, ó. Com o tendendo a mais infinito, menos cu tende a menos infinito. A exponencial do que tende a menos infinito tende a zero. Muito bem. Então, isso aqui fica menos elevado a menos ca, como isso aqui fica o quê? Fica elevado a menos ca sobre c, que é 1 sobre c vezes a elevado a ca, que é o número real. Então, isso quer dizer o seguinte: para todo C positivo e para qualquer A real, essa integral aqui converge. Tá certo? Para todo C positivo, para C negativo, não converge. E para C igual a zero, também não converge. Porque isso aqui fica uma constante, né? Integral de uma constante de A mais infinito, com C igual a zero, diverge. Claramente diverge. Então, essa integral aqui, ela converge qualquer que seja o quê? C positivo, qualquer que seja o A real. Por exemplo, daí
Daí, por exemplo, ó, daí a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x sobre 2, essa integral converge. Quem é o C nesse caso? Quem é o C? No 4? Não. O C é 1/2. O C é 1/2. E quem é o A? 0. Tá? Que de fato, isso aqui, 1, se for 1 também converge, tá? Se for 1, converge. Se for 2, converge. Qualquer que seja o A real, essa integral converge. Tá certo? Qualquer que seja o A real. Inclusive se é negativo, tá aqui, ó. Qualquer que seja o A real. Qualquer que seja o A real, o C é positivo. O menos CX. Isso quer dizer que a integral de E elevado a CX com C negativo converge. Tá certo? Agora, um outro resultado que eu preciso aqui para você é o seguinte, ó. É que dado P positivo, limite de x elevado a P sobre E elevado a x, tá? Se você pega A positivo e P real, tá? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Seja A um número positivo. Tá? Tá bom? Seja C A um número positivo. Ó. Dado P negativo, quem é o limite, tá? Com x tendendo a mais infinito de x elevado a P sobre E elevado a x. Se o P é negativo. Isso é fácil, né? Tá? Porque se o P é negativo, isso é o limite com x tendendo a quem? A mais infinito. Tá? Tinha reiniciado, né? Sim. X elevado de 1 sobre x elevado a menos P vezes E elevado a x. Deixa eu ver se eu troco isso aqui. Vê? Tá horrível aqui. Tá? Não vou trocar essa não. Isso aqui tá. Então isso aqui ficou fácil. Por quê? Porque como P é negativo, menos P é positivo. Então x elevado a menos P, ó. Qual é o limite de x elevado a menos P com x tendendo a mais infinito? Mais infinito. Qual é o limite de E elevado a x com x tendendo a mais infinito? Onde A é positivo? Mais infinito. Então, o denominador tem limite mais infinito, portanto, a fração tem limite o quê? 0. Tá? Então, esse limite é 0. Tá? Tá bom? Para P igual a 0, ó. Para P igual a 0, você tem o limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a P sobre E elevado a x, quem é? É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1, né? Sobre E elevado a x, que é quanto? Esse limite aqui é mais infinito, tá? Tá bom? Então o limite a quanto? 0.
Entendido? Tá bom? Agora, dado N natural não nulo, observe o seguinte. Dado N natural não nulo, quem é o limite com N tendendo a mais infinito de x elevado a N sobre E elevado a x. Com N tendendo a mais infinito, o numerador tem limite mais infinito, o denominador também tem limite mais infinito. Aí eu aplico o quê? Deu indeterminação, eu posso aplicar o quê? L'Hopital. Então, isso aqui é o limite com N tendendo... Perdão, não é com N tendendo a mais infinito, é com x, prestando atenção, tá totalmente errado. É o limite com o quê? Ó? Com x tendendo a mais infinito. Com x tendendo a mais infinito, tá? X elevado a N tem limite mais infinito, E elevado a x tem limite mais infinito, portanto eu posso aplicar L'Hopital. X tendendo a mais infinito. N não, x tendendo a mais infinito. Então, aplicando L'Hopital, fica o limite com x tendendo a mais infinito de quem? N vezes x elevado a N menos 1. Tá? Sobre quem? Sobre E elevado a x vezes A. Né? Tá certo? Porque a derivada disso aqui em relação a x, dá, então dá A vezes E elevado a quanto? A 4? A x. Tá certo? Olha, se o n for tal que o n menos 1 também é positivo, é diferente de zero, o limite do numerador dá quanto? Mais infinito. O limite do denominador dá mais infinito. Eu posso aplicar de novo L'Hopital. Então, sendo n um número natural, tá bom? Sendo n um número natural não nulo, eu posso aplicar L'Hopital em sequência e eu vou chegar aqui ao quê? Ao limite. Que limite? Limite com x tendendo a mais infinito. Quando é que eu vou parar, hein? Quando tiver o quê? N fatorial. E aqui, quando tiver o quê? Quando aqui chegar N fatorial, eu vou chegar aqui. A elevado a N vezes A elevado a x. Por exemplo, se o N é 2, ó, vai ficar o quê? 2x sobre A vezes A elevado a x. Tá certo? Aí aplica L'Hopital. Derivada de 2x, dá quanto? 2. Né? E aqui vai ficar A ao quadrado elevado a x. Mas quando eu chego aqui, ó, morreu, porque não é mais uma determinação. Isso aqui é uma constante. E qual é o limite do denominador com x tendendo a mais infinito? Mais infinito. Portanto, isso aqui dá quanto? 0. Entendido? Entendido? Ótimo. Agora, ó, dado P negativo, limite disso é 0. P igual a 0, o limite disso é 0. Então você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem esse. E como consequência disso aqui, você tem o seguinte, ó. Dado x, observe uma coisa, ó. Você sabe o conceito de o teto de P. Quem é o teto de um número real? Quem é o teto de um número real? É o menor inteiro maior do que ou igual a ele, tá? Isso é o teto, que é o seio, né, em inglês, né? Seio de quê? Então, você olha o seguinte, ó. Dado P positivo,
dado P positivo, tá? Você tem o seguinte, ó. O P é menor que ou igual ao seu teto. Onde o seu teto é um número natural não nulo. Em que o teto de P é um número que natural não nulo. Tá bom? Daí você tem o seguinte: se você pega x elevado a p, isso é menor que ou igual a x elevado ao teto de p, qualquer que seja o x maior do que 1. Concorda? Porque a... Zero. Porque o teto de um número real é, por definição, o menor inteiro maior do que ou igual a ele. Menos 0,5. Qual é? Menos 0,5. Se fosse 0,5, que seria o teto? 1. Mas é menos 0,5, ele perguntou. É 0. Exatamente. O P é maior do que 0, então o teto é um número natural não nulo. Mas daí você tem, ó, o teto é menor, um número é menor ou igual ao seu teto, então x elevado a p é menor ou igual a x elevado ao seu teto. Para todo x maior do que 1, porque a função exponencial ela é estritamente crescente se a base é maior do que 1. Tá? Tá bom? E assim, x elevado a p sobre e elevado a x elevado a p dividido por e elevado a x é menor que ou igual a quê? X elevado ao teto de p sobre quanto? Sobre e elevado a x, que é maior do que 0, qualquer que seja x maior do que 1. Então, para todo x maior do que 1, na realidade eu posso botar aqui maior ou igual, né? Para todo x maior que ou igual a 1. Logo, como o limite com x tendendo a mais infinito de x elevado ao teto de p sobre e elevado a x, como isso aqui é igual a 0, porque isso aqui é natural não nulo, ó. Tá natural não nulo. O que está no meio, entre os dois, porque isso aqui não vale para todo x maior que ou igual a 1. Então, o que está no meio também tem limite o quê? Ou x tendendo a mais infinito. Isso aqui também é igual a 0. Moral da história. Para todo P real, porque essa igualdade vale para P negativo, vale para P igual a 0 e vale para P positivo. Então, para todo P real, o limite de x elevado a P sobre e elevado a x, sendo A positivo, esse limite é quem? 0. Ou seja, a exponencial ela cresce mais do que a exponencial de uma constante vezes x cresce mais, uma constante positiva, tá? Cresce mais do que qualquer potência de x, não importa quem seja o expoente. Entendeu? Entendeu? Quer dizer, em termos de crescimento assintótico, a exponencial é muito maior. O comportamento da exponencial é maior. Entendido? Então, com isso aí, não esqueça disso aí, isso em mente. Agora,
Vamos à seguinte... Então, não esqueça disso aí, desse resultado que eu vou deixar aqui, que diz o seguinte: dado A positivo